Olá, aqui é o professor Marcelo Anchieta Sardinha, mais uma vez com História do Paraná e agora falando um pouco sobre transformação política e conflitos no Estado, com destaque para a questão de Palmas. No início do século XIX, com a gradativa ocupação dos campos de Guarapuava, surgiu a notícia que em direção ao sudoeste existiam outros campos propícios à pecuária. Ocorre então uma corrida pela ocupação desse território, pois as fronteiras internacionais entre os vales do Rio Iguaçu e Uruguai ainda estavam indefinidas. Se os brasileiros não ocupassem a região, os argentinos o fariam. Pela região em direção ao Rio Grande do Sul, passava por Guarapuava o Caminho das Missões, que era uma importante variante da estrada geral que ligava Sorocaba a Viamão. Entre essas estradas havia uma ligação entre Palmas e Curitiba, via Porto União e Palmeira, conhecida como Estrada de Palmas. Para a população de Palmas, esse caminho encurtava a distância para Curitiba, quase pela metade. No entanto, a estrada permaneceu por muito tempo intransitável, pois seu uso prejudicava o comércio de Guarapuava. De qualquer forma, nas margens da estrada de Palmas, começaram a fixar-se poceiros que iniciaram o povoamento do Médio Iguaçu. A partir de 1860, a região passou a ser ocupada por exploradores de erva mate, oriundos do Rio Grande do Sul e da Argentina. Nessa região, no final do século XIX, o único meio de transporte em todo o sudoeste eram as mulas e o mate era vendido para a Argentina, pois o transporte era facilitado por ser descida. Atraídos pela economia da erva mate, os argentinos passaram a adquirir extensos territórios na região da fronteira com o Brasil e adentravam com tropas do sudoeste do Paraná e Santa Catarina, com o objetivo de adquirir a erva mate. O sistema de aquisição de terras que vigorava no sudoeste do Paraná no início do século XX era o da posse. A apropriação de terras devolutas não era feita legalmente, com escrituras, e os herdeiros dessas terras as vendiam apenas com documentos em pedaços de papel. A legislação portuguesa desde o século XVIII permitia esse tipo de propriedade. A posse passou a ser tolerada pela legislação brasileira, pois atendia diversos interesses econômicos, como o tropeiro que em sua passagem pelos sertões abastecia-se principalmente pela produção do poceiro, além de ser a vanguarda da colonização em regiões inóspitas. Em algumas áreas do oeste paranaense, na década de 1920, com a chegada do colono gaúcho ou catarinense, iniciou-se então um processo de compra de posses por parte do colono sulista. Os poceiros trocavam a terra num simples papel, a sua desistência, ou embrenhavam-se no sertão, procurando abrir uma nova posse mais adiante. A terra era muito barata e não valia quase nada. No entanto, a ocupação do sudoeste do Paraná foi muito conturbada, pois ocorreram várias disputas por esse território. Uma delas foi a questão de Palmas, que desencadeou uma disputa diplomática entre o Brasil e a Argentina. Contudo, nunca foram colocados marcos para se saber concretamente quais os afluentes desses rios seriam os delimitadores desses territórios, ou seja, o território compreendido entre o Rio Iguaçu e o Uruguai não teve definida sua fronteira. Por ocasião da Guerra Civil Argentina, em 1857, o governo imperial brasileiro iniciou conversações e buscou estabelecer os limites legais dessa fronteira. Os argentinos não aceitaram a argumentação dos brasileiros sobre as definições das fronteiras e os dois países passaram a disputar o território de aproximadamente 30 mil quilômetros quadrados. Devemos lembrar que já em 1859, na região, dois núcleos urbanos paranaenses já existiam, Palmas e Clevelândia. A Guerra do Paraguai, entre 1864 a 1869, o Brasil aliou-se à Argentina e ao Uruguai para combater o Paraguai, e nesse período a questão de Palmas foi deixada de lado temporariamente. Com o fim da guerra, a questão de Palmas voltou a preocupar, e como havia necessidade de ligar a região em litígio com o litoral brasileiro, iniciaram-se no final do século XIX a construção da ferrovia Paranaguá-Curitiba, a navegação fluvial do Rio Iguaçu e instaladas as colônias agrícolas de Chapecó e Chopin. Nenhum dos governos envolvidos desejava uma solução militar. Então, em 1885, foi organizada uma comissão mista para estudar mais profundamente a questão fronteiriça. Diante de impasses, os governos argentino e brasileiro escolheram o presidente norte-americano Grover Cleveland para arbitrar a questão. O escolhido foi o Brasil.
pois entre os vários fatores considerados pelo governo estadunidense para definir a posse da região, estava a quantidade de brasileiros, que era muito superior aos dos argentinos, além do princípio da uti possidetis, que favorecia o Brasil, pois a região tinha cidades e povoados formados por brasileiros, onde desenvolviam agricultura e comércio.